Meu nome é Dr. Emilton Arena Silva Júnior, tá? Sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, fiz residência em Ribeirão Preto, na USP de São Paulo, e após 3 anos de anestesia geral, vim para Florianópolis fazer mais um ano de anestesia pediátrica. Tá? Trabalho em Florianópolis há mais ou menos 16 anos, tá? E sou concursado, tenho um concurso público no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Tá? Há 16 anos, então, trabalho com crianças, né? E acredito que tenho uma certa experiência para passar para a população. O que é a anestesia pediátrica? Quando o cirurgião indica a cirurgia para o seu filho, é fundamental que essa cirurgia esteja conectada com a anestesia. Tá? Então, a partir do momento que existe a necessidade da cirurgia, tem que haver uma consulta pré-anestésica. É onde o anestesista vai conhecer os pais, vai se aproximar da criança e ali identificar a necessidade de ajuste de medicações, conhecer a história prévia de patologias, de doenças prévias da criança, estabelecer uma conexão mais próxima com o familiar e identificar algumas situações que precisam ser melhor remanejadas para o momento da cirurgia. Tá? Não é indicada para todos os pacientes. Depende do paciente, você vai usar a medicação pré-anestésica e depende do paciente, você não vai usar. Por exemplo, um paciente que tenha um problema com uma asma, uma bronquite, é necessário que nós utilizamos algumas medicações para evitar ou diminuir a chance dele ter uma crise de bronquite no momento da cirurgia. Tá? Outra medicação que é comum a gente usar, devido à ansiedade dos pais e das crianças no momento da separação durante a cirurgia, nós prescrevemos uma medicação que é um sedativo. Tá? É um xarope, geralmente, que a criança toma, em torno de 20 minutos ele faz efeito, a criança geralmente fica mais calma, alguns já entram até dormindo para o centro cirúrgico e muitas vezes provoca uma amnésia que ele não lembra da separação com os pais, né? Havendo uma melhora até no despertar da criança. Tá? O jejum é fundamental para a cirurgia. O jejum só tem um momento em que você não é utilizado, quando a cirurgia for de urgência ou de emergência. Tá? Em qualquer outro procedimento que seja eletivo, o jejum é fundamental. E por que é fundamental? O jejum, quando o estômago está cheio, a partir do momento que nós fazemos a medicação na criança, ela vai perder a consciência e existe o risco dela regurgitar, que é o vômito. Esse líquido que vem do estômago pode retornar para o pulmão e provocar uma pneumonia muito grave, provocando sérios transtornos para a cirurgia e para o próprio paciente. Tá? Então o jejum é fundamental, o jejum pré-operatório. Os pais podem acompanhar a cirurgia, mas vai depender muito da rotina do serviço. Tá? Existem serviços que deixam os pais entrarem, tem serviços que não deixam os pais entrarem. Ambos funcionam bem, mas tem que haver uma rotina para que o sistema evolua de uma maneira favorável. Tá? Porque muitas vezes os pais com muita ansiedade, eles podem até prejudicar o ato anestésico cirúrgico, porque o foco toda a atenção deve ser direcionada para a criança. Caso os pais estejam um pouco nervosos, ansiosos, esse foco é desviado da criança e isso não é bom. A anestesia em criança pode ser realizada de 2 maneiras.
tá? Depende de cada paciente, tá? Existem dois tipos então. Uma é chamada de anestesia inalatória, que é popularmente conhecido como cheirinho, tá? Então a criança previamente geralmente já tomou aquela medicação sedativo pré-anestésico, já vai entrar geralmente um pouco mais calma. Quando ela entra no centro cirúrgico, logo a gente coloca uma máscara no rosto da criança com um gás, que é um gás inalatório especial, que faz com que essa criança durma em poucos segundos, em questão de 30, 40 segundos ela já está dormindo. Tá? Após ela dormir, é necessário a gente puncionar uma veia, colocar um acesso venoso para complementar a anestesia. Tá? Mas aquele estresse da criança chorando, o medo da criança, em poucos segundos ela já vai estar dormindo, então não existe mais esse estresse. Tá? O segundo tipo de anestesia é a anestesia venosa, tá? Que previamente a gente vai ter que colocar um acesso venoso, é uma picadinha com a criança acordada, e logo que faz a picadinha a gente já injeta os anestésios que rapidamente a criança dorme. Existe o desconforto da picadinha na criança, mas algumas crianças infelizmente não podem receber o anestésico inalatório previamente, então a gente precisa fazer a anestesia venosa, que é a picadinha antes do anestésico inalatório. A recuperação após a cirurgia é assim. Primeiro, a anestesia ela dura o tempo que for necessário com a cirurgia. Se a cirurgia durar 1 hora, a anestesia vai durar 1 hora. Se a cirurgia durar 3 horas, a anestesia vai durar 3 horas. Ela é contínua, os anestésicos são introduzidos continuamente. Eles são desligados no momento que acaba a cirurgia. No momento que acabou a cirurgia, nós desligamos os anestésicos. A criança, o próprio corpo da criança começa a metabolizar esses anestésicos e ela começa a despertar vagarosamente. Após um pouco mais desperta, nós levamos para uma sala de recuperação para acompanhar esse pós-operatório. Ali vai haver uma equipe de enfermagem junto com a equipe de anestesia que vai cuidar dessa criança por determinado período de tempo. Às vezes meia hora, às vezes 1 hora, depende do tipo da cirurgia e depende da criança. A anestesia pediátrica para mim, hoje em dia, é a minha paixão da especialidade. Eu sou um anestesista formado em anestesia geral e tenho uma subespecialidade em anestesia pediátrica. Eu gostaria muito de só trabalhar com anestesia pediátrica. Hoje na minha vida eu trabalho muito mais com anestesia pediátrica, mas eu gostaria de trabalhar só com anestesia pediátrica. Eu adoro trabalhar com criança e me adaptei muito bem com a criança. Tenho uma filha de 11 anos que eu consigo entender o que os pais passam quando entrega seu filho para mim ou para algum outro anestesista. Eu entendo a ansiedade, a preocupação deles, porque eu tenho uma filha também e eu sei que todo mundo tem medo, apesar de ser seguro, apesar da nossa tecnologia estar muito avançada, é difícil acontecer alguma intercorrência. Quem tem filho sabe que é uma preocupação que a gente está colocando o nosso maior bem nas mãos de outra pessoa. Mas a anestesia pediátrica, já tenho 17 anos de experiência e é a paixão da minha vida.